Shalom, shalom, filhos de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vinda, Lu. Seja bem-vinda, Denise. Shalom, querida. Denilson, seja bem-vindo, Orlando. Você que está chegando aí agora, acabamos de iniciar nossa live aqui no nosso canal do TikTok. Bem-vindo, Marcelo, bem-vinda, Vanessa, bem-vindo, bem-vinda. É muito bom ter vocês aqui comigo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Bem-vinda, Drica. Sejam bem-vindos, queridos. Sejam bem-vindos. No máximo, em 2 minutinhos eu já vou iniciar. Nós vamos orar nessa noite, antes que eu venha trazer aquilo que o Senhor separou para nós, aquilo que o Senhor escolheu para nós nesse dia. Seja bem-vinda, Nilza, seja bem-vindo. O tema dessa live de hoje é Identificando Enfermidades Espirituais. Preste atenção, o tema de hoje é Identificando Enfermidades Espirituais. Será que toda enfermidade é biológica? Será que toda enfermidade é biológica? Não. Existem enfermidades que são espirituais. Nós vamos começar a orar daqui a pouco. Você que está chegando aí agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sei que o Senhor separou as pessoas que deveriam estar aqui hoje. Eu não sei quantas pessoas vão entrar nessa live, eu não sei quantas pessoas vão passar por essa live. Bem-vinda, Fernanda, que bom que você já chegou. Glória a Deus. Wilson, bem-vindos. Eu não sei quantas pessoas vão passar por essa live, eu não sei quantas pessoas vão entrar nessa live, mas o que o Senhor separou para nós hoje é poderoso. O tema de hoje é enfermidades espirituais. Será que toda enfermidade é biológica? Não. Muitas enfermidades são de causa espiritual. Você tá com algum tipo de enfermidade? Tem alguém na sua família que está enfermo? Como identificar se a enfermidade ela veio com o propósito de paralisar a sua vida ou de te ensinar alguma coisa? Como? É importante a gente saber. Eu quero começar essa live, eu vou orar pela nossa vida. Amém? Quero orar por você que está aí agora. Eu queria pedir com muito carinho que você compartilhasse essa live. Como já tem um tempo, né? Alguns dias que eu não fiz a live, dá um pouquinho mais de dificuldade para fazer. Então o pessoal às vezes não sabe, né, que eu estou aqui presente, mas eu tenho certeza que quem estiver aqui são as pessoas que precisam ouvir essa palavra, tá? Então, para você que está chegando aí agora, o tema de hoje é como identificar enfermidades espirituais. Amém? Sei que você vai sair daqui diferente do que você entrou. A promessa de hoje não é minha, mas ela é do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh. Se você entrou aqui com dor de cabeça, com algum tipo de enfermidade, seja ela qual for a causa, se ela for principalmente pela causa espiritual, que é o que nós vamos abordar aqui hoje, o Senhor vai te derramar cura. E não sou eu que estou prometendo isso para você. Quem vai fazer isso na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Através do que eu acredito? Não.
através da sua fé, do que você crê, do que você acredita. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos, você curvasse sua cabeça, aonde você estiver aí agora, se você puder. Se você não puder, eu costumo falar, deixa eu aí, né, num cantinho tagarelando, né, no seu celular. Não precisa você estar olhando para mim, mas é importante que você escute o que eu vou te falar, porque vai te ensinar muito. Eu costumo falar que as lives que nós fazemos aqui não é só uma live, é um estudo. Eu vou te dar um estudo. Se você aplicar isso na sua vida, você pode ter a vida transformada, você pode ter a vida mudada. A nossa live tem no máximo aí 40 minutos de duração. Eu vou orar agora de maneira breve, mas no final eu queria orar por aqueles que estão enfermos, ok? Se você tem papel e caneta, e pode anotar também, é de extrema importância você ouvir e anotar o que vai ser falado aqui. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que criaste todas as coisas pelo poder da sua palavra. Louvado e glorificado seja o teu nome. Bendito és tu, Adonai. Bendito é o Senhor, Criador do céu e da terra, que enviaste o teu único Filho por amor de nós. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Senhor, por cada vida que está aqui. Decanta labachore, decanta labachai. Obrigada, Senhor, por cada vida que o Senhor enviou neste lugar. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui reunidos como povo do Senhor, de maneira online, de forma online, estamos aqui reunidos proclamando e clamando pelo teu nome, buscando a tua face, buscando a tua presença. Estamos aqui, Senhor, reunidos diante da tua face, diante da tua glória. Pai, nesse momento, pedimos ao Senhor que o Senhor nos perdoe. Perdoe-nos, Deus, pelos nossos pecados. Perdoe, Senhor, pelos nossos pecados cometidos de forma consciente, de forma inconsciente. Perdoe-nos, Senhor, por aquilo que fazemos que desagrada o Senhor. Eu queria que nessa hora, querido, você falasse ao Senhor: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque muitas vezes eu não tenho orado, não tenho clamado, não tenho buscado o teu nome, não tenho buscado a tua face, não tenho buscado a tua presença. Senhor, nos perdoa. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida. Nesse momento eu peço ao Senhor que o Senhor nos revista das armaduras espirituais descritas em Efésios, capítulo de número 6. Coloca sobre nós, ó Deus, o capacete da salvação. Veste-nos com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, com as sandálias do evangelho da paz, com o escudo da fé e com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pedimos ao Senhor, que nos revista das armaduras espirituais, revista nossa cabeça, cubra nossa cabeça com o sangue do Cordeiro Santo de Israel, daquele que foi morto, daquele que ressuscitou no terceiro dia. Cubra-nos, Senhor, com teu sangue precioso. Desde já colocamos diante de ti, Adonai, a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde, os nossos bens, tudo aquilo que temos diante da tua presença, Senhor. Eu te apresento diante do Senhor o tema dessa live de hoje. Eu coloco diante do Senhor esse tema: enfermidades espirituais. Pai, eu sei que tem muitas enfermidades que entraram através do pecado, através, Senhor, de trabalhos, de coisas oferecidas. Pai, nós sabemos que tem enfermidades que são de cunho espiritual. Senhor, revela Satanás nessa noite, mostra onde está escondido o maligno, aonde ele está escondido nessa casa, nessa família. Revela, Senhor, aonde ele está. Declaramos nessa noite a principados, potestades, hostes da maldade, aonde você estiverem escondido, seja na casa, seja na família, seja no corpo dessa pessoa. Você perdeu, você não tem autoridade, você não tem legalidade sobre os filhos de Deus, sobre os filhos de Adonai. Declaramos cancelado, declaramos bloqueado agora todo o intento das trevas. Declaramos que o Senhor é maior sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família.
Pai, nessa hora eu clamo ao Senhor, envia, Senhor, os teus anjos. Envia os teus santos anjos, Senhor. Posiciona os teus anjos nessa noite, na casa de cada um que está ouvindo essa mensagem. Cada um que está ouvindo essa mensagem e que vai ficar nessa live até o final, que vai ouvir o que o Senhor tem. Eu profetizo que o anjo ministro de cura, anjos que ministram cura sobre a casa de cada uma dessas pessoas. Vai derramar cura, vai derramar libertação, vai derramar transformação. Senhor, os anjos do Senhor podem ir aonde eu não posso ir. Ah, Senhor, os anjos do Senhor podem chegar aonde eu não posso chegar, aonde eu não posso colocar as minhas mãos, mas a palavra do Senhor pode tocar. Os anjos do Senhor podem mover. Libera nessa hora, Senhor, o ministério angelical para agir ao nosso favor. Hebreus 1:14 diz que os anjos do Senhor são ministros ao nosso favor. Envia o anjo do Senhor, Deus, nessa casa, nessa família. Faz essa obra, Deus. Quebra todo impedimento. Em nome de Yeshua, em nome de Jesus Cristo, colocamos diante do Senhor as nossas vidas e pedimos ao Senhor, vai na nossa frente, enche-nos do teu Espírito Santo. Eu declaro sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite, cada um que está ouvindo essa mensagem, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Ruach HaKodesh, seja cheio da presença de Yahvé, seja cheio da presença de Adonai, que o teu Espírito sinta agora a presença daquele que era, que é e que há de vir. Ele é, ele era, ele há de vir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esperamos pela sua volta. Que a presença de Yeshua, de Jesus Cristo de Nazaré, invada agora a tua vida, a tua casa, a tua família. Seja cheio agora do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo que através dessa live hoje haverá mudança nessa casa. Haverá mudança nessa família. Haverá transformação nessa vida. Aqueles que estão aqui, aqueles que deveriam estar. É aqueles que o Senhor separou para esse dia chamado hoje. É aqueles que o Senhor determinou para a vitória. Senhor, faz a tua obra por completo. Nós consagramos essa noite diante do Senhor. Eu consagro essa noite diante do Senhor. Que não venha de mim mesmo o que eu vou falar, mas que venha do Senhor, que saia do Senhor, que venha do Senhor, que flua no Senhor, para que haja cura, libertação e transformação sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Yeshua HaMashiach. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus, Elza. Amém. Glória, 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 glória. Todos aqui estão me ouvindo bem? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Todos aqui me ouvem bem? Dá para me ouvir bem aí? Glória a Deus. Glória Cardoso, seja bem-vinda. Amém, amém, amém. Sim? Ok? Todo mundo me ouve bem? Ok. Então vamos lá, gente. O tema de hoje é enfermidades espirituais. Como identificar quando uma enfermidade é uma enfermidade espiritual, tá? O texto base que eu vou usar para esse estudo hoje seria Lucas 8, do 43 ao 48. É uma passagem muito conhecida no meio da gente, né, que é cristão. Então é uma passagem que a gente conhece. Eu vou ler aqui de forma rápida, vou contextualizar e nós já vamos entrar no que nós temos para essa noite, tá? Lucas 8:43 diz assim: certa mulher que já havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que ninguém tinha podido curá-la, e gastara todos os seus recursos com medicamentos e haveres, pois por trás dele
ela foi por trás dele e tocou na veste do manto. E a hemorragia estancou. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negaram, Pedro, que era companheiro ali de Jesus, disse: a multidão te aperta, te oprime, como pergunta quem me tocou? E Jesus responde: alguém me tocou porque de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia se ocultar, foi até Jesus trêmula, prostrou-se e diante dele declarou, à vista de todo o povo, a causa que ela havia feito, essa ação. Então Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então eu bem resumi aqui essa história que você já conhece, a história da mulher do fluxo de sangue, a mulher enferma. Então a Bíblia vai dizer que já havia 12 anos que essa mulher estava com essa enfermidade. Ela fica sabendo que Jesus passou na cidade, ela vai até onde Jesus está, ela toca na orla do seu manto e ela é curada. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 3 coisas que identificam uma enfermidade espiritual, tá? Vou falar aqui sobre 3 coisas. A primeira coisa que identifica uma enfermidade espiritual é quando a enfermidade ela está há muito tempo alojada no indivíduo. No caso dessa mulher, essa enfermidade estava lá há 12 anos. Preste muita atenção, tá? Eu vou liberar aqui códigos espirituais. Você vai linkar uma coisa na outra e você vai reparar isso aí, você vai perceber. Quando chegar no final, você vai entender tudo que eu tô falando. Primeira coisa que identifica uma enfermidade espiritual: o tempo da enfermidade. Você concorda que hoje nós estamos numa geração que tem remédio para quase tudo? Vou dizer tudo, mas para quase tudo. Mas por que é que uma pessoa... Seja bem-vinda, Ana, que bom ter você aqui. Por que é que uma pessoa, ela tem uma enfermidade, às vezes ela até tem recursos e ela gasta tudo com médico, ela gasta tudo com recurso e nada resolve? A mulher do fluxo de sangue já estava 12 anos com essa enfermidade e não melhorava. Sabe aquele negócio? Fez de tudo, mas nem vivia bem e nem morria. Nem para frente, nem para trás. Porque é isso que Satanás faz. Ele aprisiona, e quando ele aprisiona, não é nem para frente nem para trás. É ali, no meio termo, é na linha do sofrimento, é na linha da dificuldade, é na linha do problema. A mulher já estava assim há 12 anos. Primeira coisa que identifica é isso: tempo. Tem um livro que eu li há uns anos atrás, do Edir Macedo. Não é uma pessoa que eu sigo, que eu acompanho, que eu tenho apreço, mas naquela época eu acompanhava algumas leituras a respeito dele. E ele tem um livro muito interessante, que o livro se chama Guias Caboclos e Orixás. Tem algumas palavras que eu falo baixo porque eu corro o risco de ser cortada. Então, vocês tentem me entender quando eu falar, né? Às vezes eu tô falando sobre um assunto muito importante e às vezes cai. Então, se acontecer isso com você, é porque eu fui... Aí você volta aqui, por causa do teor do que eu estou falando, acaba acontecendo, tá? Mas é de vez em quando aí alguma coisa ou outra que eu acabo falando que eu não deveria falar aqui. Existe esse livro, que se chama Guias e Orixás. Nesse livro tem uma história muito interessante lá que ele conta. Nesse livro ele conta a história de uma mulher que há 20 anos sofria com enxaqueca. 20 anos da vida dela com enxaqueca.
Quando ele coloca a mão na cabeça da mulher, que ele vai orar pela mulher, a entidade que ali manifesta fala, né, que estava ali pelas coisas que ela cultuava. Ou seja, aquela mulher era uma mulher idólatra. Eu já vou falar sobre isso, eu não queria focar nisso aqui agora. Mas perceba, há 20 anos ela tomava remédio para enxaqueca, ela não melhorava da enxaqueca e ela estava constantemente doente. Gastou dinheiro com remédio, gastou dinheiro com recurso, gastou dinheiro com os seus guias, mas nada resolvia. E quantas outras pessoas não são da mesma forma? Segunda coisa que identifica uma enfermidade espiritual é que na maioria das vezes, quando a enfermidade ela é espiritual, ela gera um nível de vergonha além do normal. A segunda coisa que gera uma enfermidade espiritual, que nós podemos identificar quando a pessoa está com enfermidade espiritual, é quando ela tem um nível de vergonha por causa daquela enfermidade. Resumindo, aquela enfermidade gera afastamento. Afastamento do quê? Afastamento das pessoas, afastamento da família, afastamento dos amigos. Aquela enfermidade, ela vem e ela gera um nível de afastamento. Preste atenção aqui. Principalmente enfermidades que estão aqui, tá? Estão aqui no cérebro, são enfermidades que fazem isso. A pessoa, ela sabe que ela precisa de ajuda, mas ela não busca ajuda. Muitos não buscam, né? Muitos buscam, mas não, a maioria não busca. A pessoa, ela se afasta da família, ela se afasta dos amigos, ela entra num casulo, ela entra num nível de isolamento. Isolamento. Quem é que faz isso? O que eu vou falar aqui, tem muita gente que não vai concordar, mas eu sinto muito. Eu sinto muito com o que você pensa, com o que você acha. Eu tenho que falar o que Deus mandou falar e agir como Deus mandou eu agir. Satanás, existe uma entidade que aprisiona o crânio das pessoas. E Satanás, na maioria das vezes, quando ele aprisiona a pessoa dentro de alguma enfermidade mental, ele coloca ela dentro de um cativeiro. Eu preciso falar, eu vou fazer uma live só falando sobre cativeiros espirituais. Eu quero fazer uma live sobre isso. Mas Satanás aprisiona essa pessoa num cativeiro. O que é um cativeiro? O que um bandido faz quando ele sequestra alguém? Ele coloca a pessoa num cativeiro e manda pedir um resgate, manda pedir ali um dinheiro para poder soltar a pessoa, não é isso? Satanás faz a mesma coisa com um monte de gente. Coloca a pessoa num cativeiro, só que o intuito dele é levar a sua alma para o inferno. É levar para o Hades. É levar para o abismo. Não é soltar mais, por preço nenhum. Mas Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach já pagou um preço, né? Glória a Deus por isso. Geralmente, pessoas que estão com esse nível de enfermidade, elas têm a mente bloqueada, então elas têm dificuldade de ouvir as pessoas. E é tão nítido isso, que tem pessoas que fazem tratamentos muito profundos, paga o que for, faz o que for, mas a pessoa não sai daquilo ali. Por quê? Porque o espiritual, dependendo do nível da enfermidade, o espiritual e o psicológico, se é que você me entende, o pastor e o psiquiatra vai ter que caminhar junto para ajudar aquela pessoa. Só que a pessoa, ou ela começa a ir no médico e esquece de Deus, ou ela começa só a buscar a Deus e esquece do médico. É sempre assim. Mas na maioria das vezes, em 90% dos casos, em raras exceções,
A maioria das vezes as enfermidades são de cunho espiritual. Ah, então você está falando que a pessoa que está com aquela debilidade, ela está com o demônio? Nem sempre. Às vezes o demônio não está dentro dela. Às vezes o demônio está do lado dela. Existe uma coisa que se chama opressão e existe uma coisa que se chama possessão. São duas coisas totalmente diferentes. Tem muita gente que não entende isso aí. Aí se você for falar com uma pessoa oprimida, que ela está sendo atacada espiritualmente, ela vai dizer, ah, mas você está dizendo que eu estou com um demônio? Não, não é isso. Às vezes não é isso, mas às vezes é. Mas na sua grande maioria das vezes, às vezes não é. Principalmente quando se trata de um filho ou uma filha de Deus, né? Terceira coisa que identifica uma enfermidade. Vamos lá, ó. Terceira coisa. Vocês estão me entendendo aí, gente? Tá tudo bem por aí? Vamos lá. Eu tô sentindo o peso dessa live. Eu tô sentindo o peso espiritual dessa live. Eu tô até demorando para falar porque eu tô sentindo. Terceira coisa que identifica uma enfermidade espiritual. Quando a pessoa ela já usou todos os seus recursos. Aí eu vou entrar. A pessoa já foi em todos os médicos. A pessoa já tomou todos os remédios. A pessoa já gastou todo o seu dinheiro. Esse dia, Cecília, paz, seja bem-vinda, querida. Esses dias para trás morreu, né? Uma artista muito famosa. E ela gastou muito dinheiro para ficar curada. E foi muito dinheiro, Ah, mas ela foi porque tinha que ir. Gente, tem gente que passa por coisa pior e sobrevive. O negócio é muito mais complexo do que você imagina. Quando se trata de uma enfermidade espiritual. Quando se trata de uma enfermidade espiritual. Então você vai anotar aí. 3 coisas identificam uma enfermidade espiritual. E agora eu vou te dar as causas e o que fazer. O que causa a enfermidade espiritual e o que eu devo fazer para não ter uma enfermidade espiritual. Quem está comigo aí diz amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Então vamos lá. Você que está anotando. 3 coisas que causam enfermidade espiritual. Primeira, muito tempo a enfermidade no corpo, a enfermidade não foi embora. Segundo, a enfermidade gera afastamento, gera vergonha. E terceiro, a enfermidade, você já usou todos os recursos e a enfermidade não saiu, não foi embora. Se isso não está acontecendo com você, se não acontece com você, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas às vezes você conhece alguém que está assim. Você conhece alguém que está assim. Você vai lembrar disso para conversar isso com essa pessoa. Deus vai usar a sua vida. Eu vou te dar as causas da enfermidade espiritual, tá? Isso aqui é causa de enfermidade espiritual. Eu vou falar e a gente vai orar, né? Nesse sentido. Primeira causa de uma enfermidade espiritual, como eu falei no início da live, né? Agora há pouco. Idolatria. Idolatria e pecados ocultos. Eu resumi assim para não ficar extenso. Idolatria e pecados ocultos. Vamos lá, Lintéia, o que é idolatria? Idolatria é adorar outros deuses. Agora o que eu vou falar vai incomodar, vai ser ruim, vai ser chato. Eu sei o que eu tô sentindo aqui, o ambiente espiritual que tá aqui por causa disso, porque toda vez que a gente toca nesse assunto, Satanás fica furioso. Mas se você adora imagem de pau, de pedra, se você adora homem, se você adora um homem, uma mulher, o seu pastor, o seu padre, o seu guru, se você
carrega amuleto de sorte, se você tem quadro na parede de anjinho, querubim, se você carrega um negócio e fala, ó, isso aqui é para me proteger, seja lá o que for que você fala, isso aqui é para me dar sorte, isso aqui é para eu passar lá na rua e não ser assaltado, isso aqui é para me sair de casa e me guardar. Se você tem qualquer objeto de carne, de osso, de pedra ou de pau que você tem na sua vida como segurança, idolatria nada mais é do que isso. Algo que eu tenho como segurança, você corre um grande risco de ter enfermidades espirituais. Isso se você já não tem. Isso se você já não tem. Boa noite, Karine. Isso se você já não tem. Ah, é uma dor de cabeça que não passa nunca. É uma feridinha. Ó, vou falar aqui, ó. É umas pessoas que tem umas feridinhas na pele. É mancha na pele, é um trem que não passa. Aí você vai no dermatologista, é remédio, é creme, é tudo que é coisa que você imaginar, mas não passa. Não passa. Tem alguma idolatria na sua vida. Tem alguma idolatria na sua vida. Karine, manda mensagem no privado, tá? Agora a gente tá na live falando sobre enfermidades espirituais. Tem idolatria na sua vida. Outra coisa. Pecados ocultos. Gente, é muito difícil uma pessoa que tem uma enfermidade espiritual não ter um pecado oculto. Olha, eu sinto muito. Eu peço desculpa para vocês, porque eu sei que eu falo coisas aqui que incomoda, que deixa vocês chateados. Mas eu, de fato, de verdade, do fundo do meu coração, eu não estou nem aí. Eu só quero falar o que Deus mandou falar. Porque eu sei que eu fui levantada como profeta nesse tempo. Então, eu não sou aquela pessoa que vai chegar aqui e vai falar para você, olha, você vai vencer, vai dar tudo certo, você é lindo, você é linda, você é maravilhoso, você é isso, você é aquilo outro, você vai prosperar 100%. Libertação é renúncia. Jesus Cristo falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Libertação não é o que eu ganho. Libertação é o que eu deixo para trás. O que traz enfermidade na sua vida? Sabe por que essa geração tem tanta enfermidade aqui, ó, mental? Tem gente que fica louco quando eu falo isso, mas aqui, sabe por que tem tanta deprê? Tanta ansi, tanta que é tudo daqui pra cima? Sabe por quê? Porque é muito sexo fora do casamento. É muito sexo fora do casamento. É muita cachaça. É muito cigarro, é muita mentira, é muito homem casado que fica horas nisso aqui vendo vídeo de mulher dançando, é muita mulher horas nisso aqui vendo site de fofoca. A Ana falou na hora que eu falei, vendo fofoca. É muita gente horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas no Instagram vendo, não podia nem falar isso aqui, meu Deus, não pode falar. Vendo, sabe o quê? Vendo a vida dos outros.
Aí cai numa cama de hospital e fala: o que eu tô fazendo? Mas eu sou trabalhador, eu tenho uma família, eu faço tudo certinho, eu acordo cedo, vou dormir tarde. Você pode fazer tudo isso, você pode ser uma pessoa maravilhosa. Se tiver pecado na sua vida, a enfermidade entra no seu corpo. Sabe o que eu faço quando eu fico doente? A primeira coisa que eu faço quando eu fico doente, eu pergunto pro Senhor: Senhor, eu pequei em alguma coisa? Sabe por quê? Porque eu peco. Às vezes você fala mal do irmão, às vezes você acaba falando uma mentirinha saudável, que não existe mentira saudável. Aquela mentira assim: eu cheguei atrasado porque eu tava tomando banho. Não, você chegou atrasado porque você não tem compromisso, você não tem responsabilidade. Sabe aquela coisa assim? Aquela coisinha do bem, sabe? Não, vou te contar um negócio aqui pra gente orar. Aí você fica com uma dor de cabeça, te dá uma dor de barriga, sabe aquelas dor de barriga que te dá do nada? Cara, você não tem Simancol. A gente não tem, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. A palavra diz assim, que quem não cuida do corpo, quem não cuida do templo, Deus vai o destruir. Qual que é a única vez que a gente vê Jesus irado? É quando ele vê homens vendendo coisas dentro do templo. Sabe o que ele faz? Ele vai lá e quebra tudo. Ele vai lá e põe tudo pra fora, ele quebra tudo. Ele fala: vocês são um covil de ladrão. Aí hoje tá cheio de gente na internet que não tem aliança com ninguém, tá? Que não veste a camisa de lugar nenhum, que não fala a verdade, que dá profetada e que aí te ganha e você paga R$100 por um curso, R$200 por um curso, R$1.000 por um curso. Tem coach aí, eu vou falar isso para vocês, eu tenho uma formação coach, só que tudo que eu faço eu não cobro nada. Tem coach aí que cobra R$15.000 para sentar com ele para almoçar. E o povo paga. Por quê? Porque o povo é idólatra. Aí depois vai pra internet e fala: eu fiz o curso do fulano, eu fiz isso que o fulano mudou e a minha vida não mudou. Fiz tudo que o cara mandou e a minha vida não mudou. Fiz todos os cursos, todos os treinamentos, fiz isso, fiz aquilo outro. Sabe por que a sua vida não mudou? Porque você é idólatra. Tem gente que idolatra, sabe o quê? O diploma, a faculdade, o status. Porque eu sou professor. Porque eu sou mestre no não sei o quê. Tem gente que se idolatra, que se ama. E a enfermidade vem porque o seu corpo está dizendo para você: meu querido, tem alguém que governa a sua vida, mas você quer governar a sua vida. Toda célula do seu corpo, ela grita querendo falar assim: olha, tem alguém maior do que você que governa a sua vida, mas você está governando a sua vida. E aí o seu corpo, ele não aceita. Então, a primeira causa das enfermidades espirituais é a idolatria e o pecado. Ponto. Se você tá fazendo, tchananã, fora do casamento, você tá fazendo tudo que a Bíblia proíbe, você sabe o que a Bíblia proíbe. É por isso que você tá doente. Mas o médico falou que a minha hérnia aqui é porque eu não bebo água, porque eu não como direito. Meu querido. Eu não duvido, tá? Tem enfermidades biológicas, é fato, certo, mas 90% é espiritual. É espiritual. Aceita que vai doer menos para você. Eu já vou pro final pra gente encerrar, tá? Pra gente poder orar já, eu já vou terminar. Segunda causa,
Aí tá. Se você tem uma enfermidade espiritual por causa de idolatria e pecado, o que você tem que fazer? Deixar. Você tem que renunciar ao seu pecado, renunciar à sua idolatria. Faz um teste. Renuncia às coisas que você estava fazendo aí de errado, que você sabe o que é, porque é só você e Deus que sabe, né? Renuncia elas aí e fala assim: Deus, se o problema era isso aqui, tira essa enfermidade de mim. Tira essa enfermidade de mim. Faz um teste. Depois você me conta. Olha aí, a Silvia falando que ela gasta muito dinheiro com remédio. Pois é. Segunda causa. Alimentação. Segunda causa de enfermidades espirituais, alimentação. Gente, a Bíblia tem alimentos que a Bíblia proíbe. Levítico fala sobre os alimentos que a Bíblia proíbe. As pessoas vão dizer assim: ah, mas isso está no Velho Testamento. O Velho Testamento não existe. Ele sempre existiu junto com o Novo Testamento. Porque o que aconteceu foi que existiu um concílio que se chama Concílio de Niceia. Pesquise sobre isso. E nesse concílio eles separaram o Velho e o Novo Testamento. Mas não existe. A Bíblia ela é uma coisa só. Ela é uma coisa só. O concílio fez isso aqui, ó. Desgrudou. Por quê? Porque daí eles levantaram uma teologia dizendo o seguinte: a lei foi abolida. A lei não é para esses dias. E isso é uma grande mentira. Quando você começa a estudar a Bíblia no original, no hebraico, no aramaico, muitos dos textos que nós lemos foram modificados. E muito do que a gente entende não é do jeito que é. Então, o que eu tenho para falar para você? Levíticos fala o que nós devemos comer e o que nós não devemos comer. Vou te dar um exemplo. Um alimento que é totalmente cheio de verme, cheio de inflamação, inflamatório, é a carne de porco. Muitas pessoas comem carne de porco. Eu tenho um vídeo aqui no perfil que eu falo só sobre isso. Por que eu não como carne de porco? Muitas pessoas comem carne de porco. Estão doentes porque comem carne de porco. Outro alimento que a Bíblia proíbe: frutos do mar. Por que muita gente está doente? Porque come alimentos que a palavra proíbe. Outro alimento que a palavra proíbe: carne e leite junto. Você não pode comer carne e leite junto. Muitos estão doentes por causa disso. A Tiziane falou aí, camarão. Pois é, camarão é considerado como a barata do mar. A Torá proíbe camarão. Por quê? Porque é um alimento impuro. Você sabia que tem bactérias ali nos frutos do mar que se você... É assim, ó. A pessoa não pega. Mas se ela pegar, ela é óbito em 24 horas. É óbito. É rápido. Porque não foi feito para comer. Carne de boi e leite, tá? Carne de boi e leite. Salmão só se for cozido, né? Nada cru. A Torá fala que nós não podemos comer nada com sangue. Então nada pode ser comido cru. Eu não queria falar só sobre os alimentos da Torá. Tem os alimentos da Torá. E tem também os alimentos que estão no mercado. Tradicionais. Por exemplo, aquela pretinha geladinha que você gosta de beber. Para cada um copo daquele que você bebe da pretinha, você tem que tomar 32 de água. Gente, é só usar a cabeça. Se eu bebo um copo de refrigerante e eu tenho que tomar 32 de água, isso me faz bem ou me faz mal? Quer um exemplo?
Aí tem gente que fala assim, comida não tem nada a ver, né? Negócio de comida não tem nada a ver. Ó, hoje de manhã eu saí para fazer caminhada. Quem me acompanha na outra rede sabe que eu postei lá na minha outra rede. Eu saí para fazer caminhada e tinha um trabalhinho na pracinha da minha casa. Aí sabe o que tinha no trabalhinho lá? Paçoca, marshmallow, bala, vela, cachaça. No trabalhinho lá. Aí você vem me dizer que comida não influencia o mundo espiritual? Se não me influencia, por que demônio come? Responde aí pra mim. Por que eles comem se não influencia? Nem gordura de porco, Roseli, nada. Porco, segundo as escrituras, é considerado impuro. Se você quer saber mais sobre esse assunto, no meu perfil tem um link do grupo que nós temos. Eu não vou falar porque senão cai, tá? Nessa rede aqui, ó, tem um grupo lá. Eu posso mandar para vocês lá a base, para vocês lerem. Por que não pode? Quando você começa a estudar sobre isso, você vê que são alimentos que têm alto nível de contaminação. Muito alto nível de contaminação. Por que Deus falou não coma? Para você não ficar doente. Óbvio. Quer ver uma coisa boba? Coisa boba que a gente pode comer. Eu amo leite, só que eu tenho sinusite. Aí o que acontece? Quando eu tomo muito leite, no outro dia eu não aguento de sinusite. Agora me diga se uma enfermidade não é espiritual, ou por que é que eu como uma coisa e fico doente? Se não tem a ver com comida. Carne e leite é carne, por exemplo, um estrogonofe de carne e creme de leite. Um hambúrguer e queijo. É isso. Tem uma passagem na Torá que diz que você não vai comer o cabrito com leite da mãe. Segundo a Torá, segundo as escrituras, é injustiça você cozinhar o boi, o cabrito com leite da mãe. Ou seja, é como se você estivesse pegando um animal e usando ele para vários fins. Então isso é como se fosse injusto. Tá? Vamos lá, gente, preciso encerrar. Eu tenho 10 minutos pra gente acabar. Terceira causa, aí tá, né? O que eu preciso fazer para mudar, né? Para conseguir vencer essa questão alimentar? Mudar meus hábitos. Mudar os meus hábitos alimentares. Por quê? Tem gente que morre pela boca. Vocês já assistiram aquele reality que se chama Pesos Mortais? Tô falando um monte de coisa aqui que eu não posso falar. Já assistiram? Eu tava assistindo esses dias, eu falei, gente, o pessoal, eles estão com 200, 300, 400 quilos, mas eles não param de comer. Eles não param de comer. Eles vão morrer pela boca. Tá? Tem um monte de gente assim. 40 anos, diabetes. 35 anos, pré-diabético. Ai, a culpa é de Deus. Pois é, a gula mata. A culpa é de Deus? Não, a culpa é sua. Vem meter Deus nos seus trambiques. Entendeu? Ó, é um documentário, Silvia, Silva, né? Silva Neide. É um documentário. Ó, terceira coisa que causa uma enfermidade espiritual, tá? E pra gente encerrar agora, é sério. Terceira coisa. Trabalhos de feitiçaria. Trabalhos de macumba e trabalhos de bruxa. Aí, como é que eu faço para me libertar disso aí? Você vai precisar de um terceiro. Você vai precisar de um terceiro. O que é um terceiro? É uma pessoa que mexe com libertação. Para orar,
seja de perto, de longe, para impor a mão na sua cabeça, para te aconselhar, para fazer um levantamento do que você tá, de como que você tá vivendo sua vida. Agora, se você tá idolatrando, pecando, comendo tudo que é proibido e fazem alguma coisa para você, tem gente que fala assim, porque eu sou de Deus, esse trem não pega, não. Se você faz tudo que eu falei de errado e vive como se Deus não existisse, pega, tá? Pega. Não, porque eu sou guardado por Deus, olha, nenhum mal me atingirá. Vai nessa. Vai nessa. Eu, o meu marido, nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual. Nós temos igreja, nós oramos, nós jejuamos, nós cuidamos de pessoas. E tem vez que eu tô dormindo, meu querido, e Satanás entra aqui dentro da minha casa para me afrontar. Eu já acordo orando, repreendendo e falando, e é briga. E você acha que se você estiver no pecado, porque pecado eu tenho, pecado, todo mundo tem pecado. Agora, se você estiver na iniquidade, o que é iniquidade? É pecado constante. Todo dia bebe, todo dia fuma, todo dia se prostitui, todo dia fala mentira, todo dia adultera. Se você tá no pecado e você acha que vão fazer trabalhinho pra você e não vai pegar, sinto muito, amor. Sinto muito. Muitas pessoas têm enfermidades também porque foi colocado. Já aconteceu da gente orar por pessoas que a pessoa tinha uma determinada enfermidade por causa de trabalho de bruxa. A gente coloca a mão na pessoa, ora, quebra, repreende o trabalho e a pessoa é curada na hora. Na igreja a gente vê isso o tempo inteiro. Toda quinta-feira a gente vê isso. Pessoas chegam mal, saem melhores. Rotineiro. Eu quero encerrar aqui, vamos orar. Tá muito pesada essa live, viu? Eu tô sentindo um peso espiritual que, meu Deus do céu. Antes de orar, eu queria dar um recado rápido, tá? Primeiro recado, a gente no meu perfil tem um link desse grupo aqui. Tem o link disso aqui também, tá? Gente, lá eu não fico postando coisa da minha vida o tempo inteiro. Posto uma coisa ou outra no Stories, mas ali o foco é postar mais sobre a palavra, né? Então, você quer aprender mais da palavra, quer receber oração, né? Tá aberto lá, ok? Então é isso. Eu quero orar por vocês, eu quero orar nesse sentido, tá? Por enfermidades. Você que agora, eu quero que você agora, que está com algum tipo de enfermidade, seja lá qual for, você vai colocar o seu nome aqui. Você vai colocar fulano de tal, dor de cabeça. Ciclano, diabetes. Vai colocando aí, vai. 1 minutinho pra gente orar. Vamos. Lu, mioma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Glória a Deus. Estômago. Amém. Haralabashura de canta labashura da labai cara labashira lebe cura da labas. Rei cara da labashira lebe cara da namassura da labashi cara da labas. Anjos do Senhor que me acompanham, cara da labashu para labacira de bexalabaca da labashi lebe cara da labas. Nesse momento eu peço para vocês, cara da bashu labaca labashi labas labas, em nome de Yeshua, cara da labashi lebe cara da labas labas, que vocês recolham, cara da bashu labashi labashi labas, o nome de cada uma dessas pessoas que estão aqui, cada uma dessas pessoas, cada uma delas, cara da bashu labashi labashi labas, ele decanta labashi labashi labas. Aline, fígado, Ana, ansiedade, Denis. Ficou um monte aqui pra cima.
Adriele bronquite, Odair estômago e pressão alta, todos aqueles que colocaram aqui, a Denise depressão, amém. Pode ir colocando aí, gente, eu vou orar. Eu creio na vitória, em nome de Jesus, amém? Em nome de Yeshua, vamos orar. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, eu coloco diante do Senhor a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa noite. Cada uma dessas pessoas, Pai. O Senhor é aquele que faz, que opera milagres e maravilhas. Em nome de Yeshua HaMashiach, anjos do Senhor, vão de encontro na casa, na casa de cada uma dessas pessoas que escreveu essa mensagem, cada nome que foi colocado aqui nessa live, dos quatro cantos da terra, anjos do Senhor vão na casa de cada uma dessas pessoas e arranca essa enfermidade. Seja essa enfermidade por causa biológica ou por causa espiritual. Se ela veio por um caminho, por 7 caminhos ela tem que fugir da presença do Senhor. Eu repreendo agora toda e qualquer enfermidade, em nome de Jesus Cristo, em nome de Yeshua HaMashiach. Toca na carne, toca no osso, toca no nervo desta pessoa que está ouvindo agora essa oração. Do alto da cabeça, a planta dos pés, eu repreendo todo o mal agora. Satanás e seus demônios, tira suas mãos daí, solta essa mente, solta esse pulmão, solta esse estômago, solta essa barriga, solta esse útero, solta esses braços, solta essas pernas, solta, em nome de Jesus, solta agora. Eu te dou uma ordem em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Yeshua HaMashiach, pega tudo que é seu. Em nome de Jesus e sai. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai dessa família. Sai agora. Em nome de Jesus. Eu oro pela vida de cada um dos teus filhos que ficaram aqui. Cada um que chegou desde o início, cada um que chegou depois. Pai, eu peço ao Senhor que a tua palavra venha convencê-los do erro, do pecado e do juízo. Não sou eu que posso fazer, é o Senhor que pode fazer. Libera, Senhor, cura, libertação e transformação sobre a vida de cada um deles. Eu profetizo sobre a vida de cada um de vocês experiências espirituais. Que vocês tenham experiências com o Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus confirme no coração de vocês essa palavra. Que vocês tenham experiências com o Espírito de Deus. Eu abençoo cada um de vocês. Eu te abençoo, Fernanda. Eu te abençoo, Alessandra, Ana. Eu te abençoo em nome de Jesus. Tem uma pessoa aí que tá sem nome. Eu te abençoo, Emerson, Mari. Eu te abençoo, Grazi. Gente, eu tô falando aqui, Débora, Sandra. Olha, eu tô falando, meu pulso tá queimando. Eu te abençoo em nome de Jesus, Gilberto. Todos vocês, Jaqueline. Todos vocês, Eduardo, Jailson, Adriano, eu abençoo cada um de vocês em nome de Jesus. Todos vocês, Flávia, Simônica, se eu esqueci de falar o nome de alguém, Lu, eu abençoo todos vocês em nome de Jesus. Sejam guardados e cobertos pelo sangue do Cordeiro. Preste atenção aqui no que eu vou falar para vocês. Nós estamos em tempos difíceis, tá? Eu quero que você grave isso que eu vou falar. Nós estamos em tempos difíceis. Então, a luta está cada vez mais difícil. Para você parar, para você abandonar a fé, para você agir como um pagão, para você não buscar a Deus. Então, se posicione, tá?
ore, preste atenção, ore, jejue e busque uma igreja. Se você já tem igreja, permaneça onde está. Joana Dark, Deus te abençoe, querida, que bom que você está aqui. Deus te abençoe. Não caminhe sozinha. Nós estamos em tempos de guerra. Nós estamos em tempos de guerra. Tem muita coisa que o Senhor tem me revelado que eu gostaria de falar aqui, eu não posso, porque senão é cortado. Observe o que vai acontecer com o Brasil nesses dias. Não é sobre P, não é sobre pô, é sobre o que está acontecendo no céu, sobre o mundo espiritual. A guerra, ela é contra principado, potestade e hoste da maldade. Amém, querido? Amém, querida? Bom, estamos encerrando aqui agora. A nossa próxima live será na segunda-feira, às 20 horas. O Senhor me dará o tema, o que eu preciso falar. Você que precisa de ajuda, de acompanhamento, de oração, você vai me chamar nas outras redes. Eu demoro um pouco para responder porque é muita mensagem, tá? Então não é desfeito, é porque é muita mensagem. Mas peço que vocês tenham paciência, ok? Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Amém? É isso. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê paz. Muito obrigada pela atenção de vocês, por essa noite, pela confiança, pelo crédito, tá? Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, tá? Obrigada mesmo, Ana, Jaqueline, Adriano, a Cecília, vocês estão comigo desde o início, tá? Deus abençoe muito vocês. Um beijo e até segunda-feira, se assim o eterno Deus permitir. Só mais um detalhe. Você que não pôde assistir a live desde o início, perdeu algumas coisas, eu vou estar postando ela lá nesse canal aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver. É um Y e um T, tá? Aí eu vou colocar o link amanhã lá no grupo que a gente tem, tá? Do Zap. Aí amanhã eu posto lá inteiro para caso você queira compartilhar com alguém que precisa assistir, né? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus, boa noite e até a próxima. Tchau!